A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus Tempo Central, na cidade de Mombaça. Passando mais uma vez para desejar a todos uma excelente noite. Hoje, sexta-feira, dia 10 de abril, estamos no nosso 22º dia da nossa quarentena, desse isolamento social. Hoje seria o nosso culto de doutrina, mas devido à restrição do isolamento social, nós não podemos estar nos congregando no templo. Mas nesta noite, Deus tem uma porção aos nossos corações. Eu quero ler um texto que está no Evangelho de João, capítulo 21, que diz assim: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Junto ao mar de Tiberíades, manifestou-se assim. E estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. E disse-lhe Pedro: Vou pescar. Disseram eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo ao barco. Naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse, pois, Jesus: Filho, tende alguma coisa de comer? E responderam-lhe: Não. E ele lhe disse: Lançai a rede do barco e achareis. E lançaram-lhe, pois já não podiam tirá-la a multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede da terra para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Graças a Deus, estamos diante de um texto bastante familiar de todos que apreciam ler a Bíblia Sagrada. Não queremos nos deter no contexto, mas o texto fala quando Pedro, após negar a Cristo, agora volta à sua prática de pescador, e ele agora se dispõe a ir pescar, e os discípulos lhe acompanham. E a Bíblia diz que eles entraram no barco, pescaram a noite toda e não apanharam nada. De manhã cedo, Jesus aparece na praia e faz uma pergunta aos discípulos e a Pedro: Tende vós alguma coisa de comer? E eles respondem: Não, porque pescamos a noite inteira e não apanhamos nada. E Jesus disse: Lançai a rede para a banda direita. E a Bíblia diz que assim eles lançaram. E agora, quando João olha e reconhece que é Jesus Cristo, e diz a Pedro que é Jesus, Pedro, olhando, reconhece também. A Bíblia diz que ele se cinge, lança-se ao mar e vai ao encontro do Senhor. Os discípulos agora trazem o barco até a margem da praia. Quando chegaram lá, a Bíblia vai dizer que tinha peixe posto à brasa e pão. Jesus agora mandou ele trazer os peixes para onde ele estava. E a Bíblia diz que chegando ali eram 153 grandes peixes. Quando nós observamos esse texto, nós podemos pontuar algumas lições para a nossa vida espiritual. E a primeira aplicação que eu quero pontuar nesta noite, o versículo 3 diz assim: E disse Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo ao barco, e naquela noite não apanharam nada. Aqui eu pontuo uma primeira aplicação para a nossa vida espiritual. E qual é? É que as nossas estruturas nem sempre vai prover o que necessitamos. O texto diz que eles passaram a noite toda no barco e não apanharam nada. O barco simboliza a estrutura humana. É diferente de quem vai pescar de anzol, é diferente de quem vai pescar num barreiro, à margem de um rio, na beira da praia. O texto diz que eles entraram no barco. Então logo eu entendo que eles tinham uma estrutura.
uma estrutura perfeita, que poderia ir ao mar alto, que poderia garanhar muitos peixes, mas o texto diz que eles passaram a noite toda e não apanharam nada. Então isso nos faz entender que nem sempre as nossas estruturas vai prover o que nós precisamos. Porque nós precisamos entender uma verdade: milagre é prerrogativa do céu. Eu estava pensando hoje, diante do que estamos enfrentando, desta pandemia, onde todo mundo está perplexo. Nós olhamos grande, pequeno, branco, preto, rico, pobre, todos estão de mãos atadas, sem poder fazer nada, aguardando um milagre da parte do Senhor. Então esse texto me faz entender essa primeira lição, que nem sempre as minhas estruturas vão prover o que eu necessito. Você lembra do capítulo 5 de Marcos, de Jairo? Quem era Jairo? Um príncipe. Quem era Jairo? Um grande homem. Quem era Jairo? Um homem que tinha destaque na sociedade, mas a sua estrutura social não pôde fazer com que ele curasse a enfermidade da sua filha, ao ponto dele entender as suas limitações e ir procurar Jesus de Nazaré. E quando ele vai, alguém diz: Jairo, tua filha morreu. Pronto, aí é que possibilitou. Porque para o ser humano, a morte é o último estágio. Aí Jesus disse: Jairo, não temas, creia tão somente. Porque as suas estruturas não podem prover, mas eu posso prover aquilo que o homem não pode fazer. E Jesus vai na casa de Jairo. E chegando ali, ele diz: Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. E a menina ressuscitou-se. Isso se faz entender que prerrogativa é exclusivamente da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Então, se nesta noite você precisa de um milagre, clame a Jesus de Nazaré. Capítulo 8 de Mateus, o centurião. Outro homem que tinha uma estrutura invejável, um currículo invejável. Um homem que tinha 100 aos seus cuidados, mas na sua casa alguém fica enfermo. E ele também ficou impossibilitado de fazer alguma coisa. E ele diz: mas eu sei quem pode fazer, Jesus. E ele vai até Jesus. Jesus libera uma palavra e lá na casa dele o seu criado é sarado. Então entenda nesta noite: milagre é prerrogativa de Jesus de Nazaré. Uma segunda lição que eu quero pontuar nesta noite. Versículo 4 diz: e sendo já manhã, Jesus se apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Aqui eu pontuo uma segunda aplicação para a nossa vida espiritual. E qual é, pastor? É que as frustrações dos nossos projetos faz com que percamos a visão. Ou seja, qual era o projeto daqueles discípulos? Fazer uma grande pescaria. Ter uma noite proveitosa, passar a noite todinha e não apanharam nada. Aí de manhã cedo Jesus se apresenta na praia e o texto diz que eles não o conheceram. Por quê? Porque estavam frustrados, decepcionados, porque as expectativas do seu coração não foram correspondidas. E quantas pessoas que hoje estão decepcionadas, frustradas, que não vê mais a grandeza que há em Jesus Cristo de Nazaré, que não vê mais em Jesus Cristo como a solução para os seus problemas. Mas eu quero dizer a você nesta noite, glória ao nome do Senhor, redobre a sua visão na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Não deixe que as lutas, que os problemas, que as dificuldades venham frustrar você ao ponto de você não enxergar mais Jesus como o autor e o consumador da sua fé. Você lembra de Marcos capítulo 6? Quando os discípulos estão dentro do barco, Jesus fica orando. Jesus agora sai e de repente ele vem andando sobre o mar. E quando ele vem andando, que se aproxima do barco, uma grande tempestade se levanta. E os discípulos olhando aquele homem vindo por dentro da tempestade e disseram: é um fantasma. Veja que diante da luta eles não reconheceram que era Jesus. Jesus disse: não,
sou eu. Aí Pedro disse, se és tu, Jesus, deixa eu ir ter contigo. Ele disse, vem, Pedro. Aí Pedro começou a andar por sobre as águas. E quando chegou perto de Jesus, o vento soprou, as ondas se levantaram. Aí Pedro outra vez tirou a visão de Cristo e começou a olhar para as ondas, para as águas. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. Mas eu quero dizer a você nesta noite, olhe para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Uma terceira lição que eu quero pontuar nesta noite. Versículo 4 diz, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Aqui eu pontuo uma terceira aplicação para a nossa vida. E qual é, pastor? É que Jesus trabalha diferente da razão humana. Eu não entendi. O texto diz que Jesus apresentou-se na praia. Ou seja, a praia simboliza águas rasas. Em águas rasas não tem grande peixe. Ora, para a pesca ser proveitosa, teria que ser em águas fundas, porque águas fundas tem grande peixe, grandes cardumes. Mas Jesus trabalha diferente da razão do homem. Como assim? Ele faz diferente daquilo que nós pensamos. Você lembra do capítulo 9 de João? Ninguém nunca viu um oftalmologista mandar alguém passar lama na cara e tomar banho de cacimba para enxergar. Para um cego hoje ter uma esperança de voltar a enxergar, ele precisa entrar numa fila, fazer um transplante de córnea e pedir a Deus para dar certo. Mas Jesus não disse, eu vou melhorar a tua cara de lama, tu vai tomar banho na cacimba e vai voltar a enxergar. Por quê? Porque ele trabalha diferente da razão humana. Não se espante da maneira que ele vai fazer. Muitas pessoas querem agir na razão, dentro da lógica. Mas milagre não é razão, milagre não é lógica. Milagre é esperar naquilo que não se vê e confiar naquilo que futuramente vai acontecer. Uma quarta lição que eu quero pontuar nesta noite, o versículo 9 diz assim, e logo que saltaram em terra, viram ali brasa e um peixe posto em cima do pão. Aqui eu quero pontuar uma quarta aplicação. E qual é? É que saltar em terra significa desfrutar das conquistas. Por quê? Porque peixe não se vende no mar. Peixe se vende na terra. O mar é lugar de pescar. Então, quando eles saltaram em terra, todos tiveram que ver a grande quantidade de peixe, a bênção. Então eu quero dizer a você nesta noite, você vai desfrutar das conquistas que Deus vai proporcionar na tua vida. Talvez você esteja dentro deste mar da vida. Talvez você esteja dentro deste ambiente do mar, em águas rasas. A lógica diz que não tem como, a probabilidade é quase zero, mas o provedor do milagre é Deus, e Ele vai fazer com que o milagre aconteça. Você vai voltar para a praia, você vai saltar em terra, todos vão ver a tua conquista. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. E o versículo 12, eu quero destacar aqui uma quinta e última aplicação, que diz, e disse Jesus, vinde, jantai, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Aqui eu destaco uma quinta aplicação para a nossa vida. E qual é, pastor? É o perigo de só reconhecer a Cristo após o milagre. Versículo 4 diz que eles não reconheceram. Versículo 12 diz que eles já reconheceram. Então, tenha cuidado para não querer louvar a Deus após o milagre. Tenha cuidado para não querer agradecer a Deus só depois da bênção. Mas em meio a essa pandemia, em meio a esta luta, em meio a esta dificuldade, louve a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Exalte a Deus, porque fiel é aquele que nos chamou. Que Deus nos abençoe.